nossa entrevista um pouquinho diferente. Vocês estão vendo que a gente está fora dos nossos estúdios. Hoje a gente vai tomar um cafezinho bem especial, falando sobre inteligência artificial, com o desembargador, vice-presidente do TRT4, Ricardo Fraga. Bem-vindos a mais um Time to Talk by LM. E hoje, tanto nos honra esse nosso programa diferente. A gente está diretamente do gabinete da vice-presidência do TRT4, o nosso convidado ilustre, o Dr. Ricardo Fraga, desembargador e vice-presidente do TRT4. E a gente, como vocês sabem, né, o nosso programa é de empreendedorismo e a gente quis trazer para vocês hoje o empreendedorismo forte que tem na Justiça do Trabalho por trás, que muita gente não conhece. Então a gente vai falar um pouquinho desse apanhado geral, dessa parte da inovação tecnológica que a Justiça do Trabalho está fazendo nesses tempos difíceis, né, que a Justiça do Trabalho está vivendo. Então a gente quer demonstrar o quanto a Justiça do Trabalho, vamos dizer assim, está se virando nos 30, né, doutor? Para a gente mostrar todo esse modernismo e trazendo o quanto é importante e o quanto a gente tem que abraçar mais ainda a Justiça do Trabalho. Então, doutor Fraga, seja bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez a gente agradece muito a sua presença. Então a gente gostaria, né, começando o programa, que o senhor falasse um pouquinho como é que começou essa inovação tecnológica da Justiça do Trabalho, o porquê dessa importância. É um prazer falar para o site, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo escritório. Na Justiça do Trabalho nós sempre tivemos aqui no Estado iniciativas importantes. Mencionar inicialmente o juiz José Luiz Ferreira Prunes, que agora está um pouco menos conosco, no mês passado, e ele iniciou o uso de editor de texto. Era algo, na época, bastante inovador. Eu fui o segundo a entrar nessa iniciativa do uso pessoal de editores de texto. Aprendi com ele, Prunes, tive aula particular, direta com ele, e aquilo foi uma inovação muito grande. E dizer, porque tem a ver com o nosso tema, depois vamos mencionar, todas as iniciativas não é assim em linha reta, que todos vão dando certo. Nós utilizamos muito tempo com editores de texto muito simples, muito rudimentares. Depois tivemos muito tempo tratando com o WordStar, que era um editor com alguns recursos a mais, mas um pouco lento, e apenas num terceiro momento que abraçamos o Word. Sim. Então eu digo isso para dizer que com toda a inteligência do Prunes, nós inovamos, mas nem sempre se acertava. Ele faz tentativa, né? E é aí que se deslanchou no editor de texto, quando depois, hoje em dia, praticamente todos os juízes usam. É impossível trabalhar sem editor de texto. E essa parte dessa nova tecnologia, queria que o doutor falasse um pouquinho, que alguns falam inteligência artificial, e o doutor conversou um pouquinho comigo nos bastidores, que não é bem assim, né? Alguns usam inteligência artificial, mas outros profissionais dizem que inteligência artificial é quando a máquina aprende, que aí sim é inteligência artificial. O que nós fazemos hoje é semelhante a isso. É o uso de dados em quantidade elevada, dados em quantidade que a pessoa humana teria dificuldade de controlar. Então, o uso, eu colocaria a palavra intensivo, é o uso intensivo, é o uso de muitos dados que nós, né, humanos, temos dificuldade de dar. Né? Então, dependendo do conceito que você use, é apenas isso, o uso de dados, de muitos dados, ou inteligência artificial, segundo outros. Nós temos algumas iniciativas aqui no tribunal. Fizemos uma iniciativa para o Prêmio Inovare, aqui no Recurso Revista, quanto à comparação de textos e busca de documentos. Para a comparação de textos, nós já tínhamos alguma coisa nesse sentido. Nosso programa para sessão de julgamento no segundo grau usa um mecanismo, uma ferramenta ali de comparação de texto. Quando o relator muda o seu voto, o segundo e o terceiro juiz consegue ir numa opção ali do programa Nova Jus e consegue fazer a comparação de texto, vê em cor laranja o texto que foi modificado pelo relator. É uma comparação de texto, né, que o humano teria dificuldade
teria maior lentidão de fazer. E agora, mais recentemente, no recurso de revista, nós estamos testando uma outra ferramenta que é a seleção de processos. Nós estamos pensando e planejando um dia de conciliações em recurso de revista em Passo Fundo. Sabemos já que existem 200 processos da comarca de Passo Fundo com recurso de revista. Aí nós iremos, dentro desses 200 processos, escolher aqueles que existem depósito recursal em valor próximo à condenação arbitrada. Imagina que se a gente fosse fazer, um humano fosse fazer essa seleção, levaria semanas. Certo. A máquina faz rapidamente, você coloca ali o critério, Passo Fundo, recurso de revista, depósito recursal, valor da condenação próximo, e ele em segundos nos diz que desses 200, talvez metade atende esses critérios. Então, é um uso de dados que a máquina faz com maior rapidez que a pessoa humana. Que excelente. E então essa parte vai ser a fase de teste, e o doutor tem assim uma ideia, de repente, se até o final desse ano ou meados de 2020 já sair da fase de teste e realmente na prática? Não, nós já estamos usando. O que eu digo teste é que por hora a máquina não tem toda a velocidade que ela poderia ter. Entendi. Por exemplo, esses 200 processos que nós vamos selecionar, tem que ter o olho humano em cima, porque às vezes, quando eu falei condenação arbitrada, o olho humano verá que em determinado processo aquela condenação foi arbitrada, mas o valor é muito mais alto. Então tem que haver uma interação da máquina com o homem. Aliás, Cláudio, se me permite uma consideração assim mais abrangente. Claro, doutor. Nós iremos sim para o uso maior da tecnologia. Nós iremos sim para presença maior das máquinas entre nós. Não tenha dúvida disso. O que está em discussão, o que está em debate, o que está em disputa na sociedade é quem fará essas novas regras. Apenas os engenheiros e técnicos da informática ou nós também das áreas humanas? Entendi. O que nós conhecemos como profissional do direito. Então, é essa interação que tem que se aprimorar. Um pouco mais do que aquilo que se dizia antigamente, que o usuário tem que ser ouvido. É o usuário, é o profissional da informática, é o profissional das áreas humanas. Então, nesses exemplos de uso de inteligência artificial ou algo semelhante, na justiça, tem que se pensar nisso. Tem que ter o olhar humano e aceitando e interagindo com os programas de informática. Interessante. Falar também um pouquinho sobre a revista, né? O recurso de revista é basicamente nessas situações que nós estamos usando, porque o volume nosso de processo de recurso de revista é muito alto. Nós recebemos por mês 3.000 processos, 3.000 recursos de revista, e nós temos capacidade para examinar 2.000. Agora, no mês anterior, examinamos 2.400, mas é um número muito elevado. Então, tem que buscar esse auxílio da máquina e das tecnologias de informação, como você diz. Que bacana, doutor. Então tá, doutor. Queria, para a gente finalizar, não sei se o doutor quer falar mais algum tópico referente antes. Existe a nível mundial iniciativas muito avançadas. A China está muito avançada nesse aspecto. Existe até um estudo de algumas municipalidades lá sobre moeda social. O Le Monde Diplomatique de janeiro tem uma reportagem muito interessante sobre a questão do uso da tecnologia na sociedade chinesa. Os Estados Unidos, por óbvio, e a Europa também. Me parece que a França tem avanço nesse sentido. Existiu um encontro internacional da Associação Nacional de Juízes que conheceu algumas inovações na França. Então, China, Estados Unidos e Europa já estão com estudos nessas áreas. Bom, e para finalizar, eu queria que o doutor deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo sobre esses empreendedores que estão começando, os que já estão no ramo, que a gente tem em diversas áreas, o pessoal do direito, peritos, advogados, a gente também tem de outras áreas tecnológicas, enfim, toda pessoa que tem seu negócio é um empreendedor, para nesse momento que a gente está vivendo uma crise que já, nós não estamos naquele momento, doutor? O Estado, eu diria que o Estado, como um todo, tem se aprimorado, tem trocado
mensagem com um professor de Brasília, Carlos Renato Braga, que é preocupado também com a modernização do Estado. Existem iniciativas, todos nós temos que procurar ideias novas, e o Estado tem que se modernizar, e o uso da tecnologia também tem que ser cada vez mais frequente, e sempre com essa preocupação, tem que haver interação da máquina com o homem. A nossa contribuição enquanto pessoas humanas há de ser lembrada sempre, e nós, profissionais do direito, temos que estar presentes na elaboração de novas regras sociais. Então tá, doutor, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Então, não esqueçam de dar um like lá no nosso vídeo e também inscrever no nosso canal. Fica lá.